Olá, que bom te encontrar por aqui. É sempre muito agradável ter a sua presença. Nós nos encontramos nos lembretes de reflexão, nós nos encontramos nos devocionais de hoje, que são mensagens curtas que eu acabo colocando elas no Instagram, mas o projeto do Aprenda a Ser Feliz, ele transcende o Instagram, ele transcende os lembretes de reflexão, os devocionais de hoje, e a gente também traz aqui para você vídeos procurando trazer um pouco mais de conexão com essa mensagem tão importante, da qual todos nós temos esse direito, né? O direito da felicidade. Quando a gente procura trazer, através dos lembretes e dos devocionais, as reflexões, o objetivo maior é que as pessoas tomem algumas consciências das quais elas conhecem, mas elas verdadeiramente não pararam para se apropriar disso. A gente hoje tem conhecimento muito vasto, a gente hoje tem a internet, a gente hoje tem inteligência artificial, então a gente tem acesso a muita informação, mas a gente tem que permitir com que essa informação seja válida para nós, com que a gente possa aproveitar essa informação para poder maximizar a nossa existência física, para que a gente possa crescer através das experiências que a gente vive, através daquilo que a gente conhece, que a gente possa aprimorar o nosso entendimento acerca das situações da vida. E hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre o nosso tema da felicidade. A gente já falou em outros vídeos que a felicidade está na subjetividade, e dentro da felicidade, sabendo que ela é subjetiva, a gente aprende já que essa felicidade ela está dentro de nós. Não é algo externo, não é algo que você vai, alguma aquisição que você vai ter, não é alguém que você vai se tornar que vai te fazer ser feliz. A felicidade ela tem que ser produzida dentro de você. A felicidade ela é uma transformação. Quando você coloca a felicidade para fora, é porque ela já está existindo dentro de você. E para nós podermos entender mais sobre a felicidade, sobre a subjetividade que está na felicidade, a gente tem que cair dentro de nós mesmos. Nós precisamos entender aquilo que nós somos para, a partir daquilo que nós somos e compreendendo as nossas essências, a gente possa colocar para fora aquilo que a gente realmente tem vontade de pôr para fora e que a gente possa resolver dentro de nós aquilo que nos incomoda. Por isso que hoje nós vamos falar sobre a essência espiritual. Nós já falamos no vídeo anterior, que eu vou deixar depois aqui nos comentários, sobre a nossa essência humana. E hoje nós vamos falar sobre a nossa essência espiritual. É importante nesse momento a gente entender que a essência espiritual, ela não pode ser entendida como religiosa. Não é uma essência religiosa, é uma essência espiritual. O que é essa essência espiritual? É aquilo que os olhos não veem, é aquilo que os ouvidos não ouvem. A gente diz, né? A minha mente não para de falar comigo, mas os meus ouvidos não podem ouvir o que ela está falando. Isso está dentro da nossa consciência. Nós somos um ser que temos uma consciência e temos também um corpo. Nós já falamos da parte corpo, hoje nós vamos falar da parte consciência, dessa essência espiritual. Algumas doutrinas, alguns ensinamentos trazem esse termo como a sua alma, como o seu eu sagrado, como o seu eu espiritual. A gente vai chamar aqui da nossa essência espiritual. É importante entender que o ser humano tem uma essência humana, essa da qual somos carne, que todos nós conhecemos e vemos, mas nós temos também uma essência espiritual. Eu acredito que o grande desafio para as pessoas encontrarem, produzirem e despertarem-se para a felicidade está justamente nos bloqueios que existem dentro da parte espiritual da vida. As pessoas tentam buscar, através da essência humana, a felicidade, através de conquistas, de bens, de condições de vida. Mas aí elas descobrem que quando elas atingem esses desejos não são mais desejos, e ela tem novos desejos. Então isso não está na realização do ser humano. A realização do ser humano não está na parte física, está na parte espiritual. Eu acredito que a parte física, ela tem uma grande função dentro do nosso propósito espiritual. Eu diria que é a nossa ferramenta de trabalho. É preciso você usar a sua ferramenta de trabalho para desenvolver-se espiritualmente. E por que a gente está trazendo esse tema aqui para você hoje? Porque nós vemos as pessoas que muitas vezes passam por alguma doença, por algum problema físico, e elas tratam os problemas físicos.
mas muitas vezes as pessoas têm problemas emocionais e elas não conseguem tratar esses problemas emocionais. E é isso que vai afastando ela da felicidade. Porque a felicidade, sendo uma subjetividade, ela não faz parte da nossa essência física, ela faz parte da nossa essência espiritual e reflete-se na nossa essência física, através de todas as áreas da nossa vida. Então, é importante você tomar o conhecimento e a reflexão acerca daquilo que você é. O que você é verdadeiramente? Você não é esse corpo. Você não é simplesmente essa pessoa que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Você é muito mais do que isso. Você tem uma consciência. Você é um ser dotado de inteligência. E essa inteligência é que vem despertando em você o interesse no autoconhecimento. Quando a gente pega, por exemplo, Platão, né, conhece-te a ti mesmo, ele sempre procurou trazer uma essência de que nós nos conhecendo, nós poderemos exercer sobre nós um autocontrole, um domínio próprio. Então, é importante você entender que existe a tua parte humana, mas a tua parte espiritual, ela se sobrepõe, ela se prevalece. Porque a tua parte espiritual, a tua vida, o teu tempo de vida espiritual, ele é maior do que o teu tempo de vida físico. Eu já falei sobre isso, né? Aquela ilusão que as pessoas falam, que dessa vida nada se leva. Quando nós morrermos, nós não vamos levar nada da nossa essência humana, mas nós vamos levar tudo da nossa essência espiritual. Então, por isso que nós temos que nos preocupar, por isso que ela tem que ser a nossa prioridade. E isso é uma grande falha, porque as pessoas não assumem essa essência espiritual e não se preocupam com ela. Enquanto que ela tem um corte no braço e ela cuida daquele corte, enquanto ela tem uma inflamação no dente e ela cuida daquela inflamação, ela muitas vezes está com o emocional inflamado, ela muitas vezes está com os seus sentimentos machucados e ela não trata isso. E isso gera um problema acumulado. A depressão nada mais é do que acúmulos de problemas que vão sendo colocados dentro da gente. Nós mesmos vamos colocando eles para o fundo. E quando esses problemas vão entrando para o fundo, eles vão se agravando, vão criando uma depressão. Até que chega uma hora que isso se aflora. E aí a pessoa está visivelmente com depressão. Mas antes dela estar visivelmente com depressão, ela já estava acumulando esses problemas há muito tempo. E não só acumulando, porque todos nós vivemos problemas, mas ela não está tratando esses problemas. E isso faz com que a pessoa adoeça. Adoeça no lado emocional, no lado espiritual. Então aqui a gente está para trazer um tema que não vai interferir aos agnósticos, aos ateus, porque a gente não está falando aqui de religiosidade. Nós estamos falando aqui da espiritualidade, aquilo que nossos olhos não veem. A nossa própria consciência é algo que traz ou traduz a nossa consciência espiritual. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ficar no silêncio, porque o silêncio físico incomoda ela, porque espiritualmente ela está atribulada. E essa tribulação faz com que ela produza pensamentos dos quais ela não deseja, sentimentos dos quais ela não pactua, que não são sentimentos agradáveis. Mas a gente precisa interpretar tudo isso, porque essa é a nossa essência. A gente não pode negar essa essência. A diferença das pessoas que realmente crescem na vida não são aquelas pessoas que não têm um problema, são aquelas pessoas que não são capazes de reconhecer. Se você tem um problema de organização na tua vida, é muito melhor para você conseguir resolver esse problema começando, assumindo que você tem um problema de organização e trabalhando em cima disso na tua vida, do que você achar que você não tem esse problema. Então é importante você entender que nós temos uma essência humana, mas nós temos também uma essência espiritual. E essa essência espiritual, ela domina a nossa essência humana. Se nós estamos espiritualmente enfraquecidos, espiritualmente adoecidos, sem uma saúde, a nossa essência humana vai ser refletida diretamente. Então é por isso que nós precisamos ter a prioridade pela nossa essência espiritual. Nós vamos falar muito mais sobre aquilo que nós devemos tratar, como que nós podemos tratar, quais são as atividades que nós temos que fazer para cuidar da nossa essência espiritual. Assim como o corpo físico precisa de atividade física, precisa de um bom alimento, a nossa essência espiritual também precisa de exercícios, também precisa de um bom alimento, para que ela possa se manter saudável. E quando você tem uma mente sã, você tem um corpo são.
E tudo isso forma aquilo que você é. Porque você não é simplesmente essa pessoa que está aí do outro lado do vídeo me assistindo. Você não é simplesmente esse corpo, essa pessoa que está ouvindo. Você é muito mais do que isso. Enquanto eu estou falando aqui com você, tem vários inputs na tua mente, tem vários pensamentos que nesse momento chegam para você. E isso é o que essencialmente você precisa trabalhar, para que você consiga criar filtros, para que você consiga canalizar bons pensamentos, para que você possa viver bons sentimentos. E quando você começa a se afastar daqueles pensamentos ruins, quando você começa a ter mais influência de bons sentimentos, você começa a entender que a felicidade ela está dentro de você, que a felicidade é algo que já mora aí dentro, mas você precisa conseguir colocar ela para fora. E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que é possível. Você tem direito a essa felicidade. E você pode conquistar ela todos os dias da tua vida. Mas é importante você entender que você precisa trabalhar para isso. Você precisa dedicar tempo para a tua essência espiritual. Os lembretes de reflexão e os devocionais de hoje, eles trazem esse cunho para que você possa refletir, para que você possa, através de algumas perguntas, se entender melhor. Mas muito mais do que isso, muito mais do que se absorver de informações e de conhecimento acerca disso, você precisa pôr isso para fora. Você precisa trabalhar isso dentro de você e trabalhar isso fora de você, para que isso seja algo que seja emanado por você. E eu quero te ajudar com isso. Eu vejo que as pessoas sofrem, assim como eu sofri muitos anos da minha vida. Eu passei por muitos problemas, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde. E aquilo tudo me dominou a ponto de eu adoecer espiritualmente. E eu precisei despertar para isso, entender que eu tinha essa essência e dedicar tempo na minha vida para cuidar dessa essência espiritual e entender que quando a gente tem uma essência espiritual saudável, a gente consegue transcender todos os problemas que a nossa carne enfrenta, que a nossa essência física enfrenta. E mais do que isso, a gente consegue entender a subjetividade de tudo isso e consegue extrair coisas boas em meio a momentos em que as pessoas não conseguem enxergar aquilo que é de bom. Eu não falo em positivismo, em otimismo, mas em autoconhecimento, em autoaceitação. É uma coisa muito mais profunda do que você fingir que não existe um sentimento ruim. É você trabalhar esse sentimento ruim, é você entender por que você tem esse sentimento. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida virtuosa. Então fica junto comigo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar postando, falando desses temas. Acompanha comigo durante a semana os lembretes de reflexão, os devocionais de hoje. É muito importante que não seja uma simples leitura. É muito importante que você faça isso com intenção. Que você olhe, leia, reflita, para que isso reverbere dentro de você, faça sentido e que você possa se transformar na tua melhor versão. É isso que eu desejo para você. Deus abençoe você muito, sua família, seus negócios, seu ministério, seus pensamentos e tudo aquilo que você fizer. Até a próxima.